Bom dia, Alan. Bem, bom dia, pessoal. Bom dia, Renato. Pessoal, vamos lá então. Começar mais uma aula de biologia, né? Acho que nós paramos aqui na aula passada. Estamos falando de bacterioses, né, pessoal? Então, agora a gente falou sobre bactérias associadas à pele, bactérias associadas ao sistema respiratório. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre bactérias associadas ao sistema digestório, tá? Aproveitando aí, lembrando vocês, parece que a nossa prova é hoje, né? A nossa prova de química é hoje. A prova tá tranquila, tá? Espero que vocês tenham um aproveitamento parecido com o do primeiro ano e do terceiro ano, que eles foram ligeiramente melhores em química do que em biologia, tá? As duas salas. Como essa matéria é pequena e fácil, atomística, leis ponderais, modelos atômicos, etc. Embora caia mais atomística, eu acho que vocês não vão ter nenhum problema. Pouquíssima matéria. Prova é uma prova grande, a certo ponto, tipo aquela de biologia que vocês fizeram. Grande, que eu digo em número de questões. Ah, mas por que você coloca mais questões? Exatamente para diluir, tá? Para diluir um pouco a sua... Deixa eu ver o negócio que a Júlia mandou aqui. Tá bom, Júlia. Combinado. Júlia. Então, ó, 1 hora, tá? Então, o que vai acontecer? A prova é um pouco mais extensa, tem mais questões. Então, se tem mais questões, o que vai ter, então, Zé? Então, vai ser tranquilo, né, Zé? Vai. Por quê? Porque se eu coloco, por exemplo, a prova valendo 8 questões, cada questão vale 1 ponto, você erra 2 questões, já está em cima da média. Então, a gente coloca mais questões, tipo 16, 14, etc, tal, para diluir mais a tua nota, para evitar que você, por causa de um pequeno erro, você perca muito ponto na questão da proporcionalidade. Então, esse é o objetivo, tá? Não é para... Ah, mas é melhor para vocês, quanto mais questões, mais demorado, mas melhor, nesse sentido. Cada questão... Zé, ponto. Oi. Você pode mandar mais cedo a prova? É porque mais tarde, tipo, acho que 3h30, 4 horas eu vou ter que sair. Eu vou colocar 1h30, Marcelo. Ah, tá. Obrigado. Eu vou colocar 1h30 mesmo para evitar essa questão aí. Para a gente não faz tanta diferença, então 1h15, 1h30 eu já estou colocando lá para vocês lá, tá? Tá bom, obrigado. Então vamos lá, então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Então a gente está vendo então essa parte aí de bactérias do sistema digestório, que vocês estão vendo aí, vocês acompanham na sua apostila. Vamos falar de um probleminha que nós temos hoje, né? Que esse problema aqui é um problema a princípio, um problema simples de ser resolvido, né? Que é a cárie dentária. Mas o problema não é a cárie em si. A cárie é fácil de ser resolvido. O problema é quando a bactéria que provoca a cárie, provoca a erosão, o buraquinho no dente, tá? Essa bactéria, que é a Streptococcus mutans, essa bactéria, ela perfura o dente. Aí, o que acontece? Ela vai tendo acesso aqui, ó, a região que nós chamamos aqui de região, entre aspas, da raiz do dente, tá? Ela vai tendo acesso aqui à raiz do dente. Aí, o que acontece? Essa raiz, obviamente, ela está aqui embutida, né, no tecido cutâneo. E nesse tecido cutâneo aqui, da pele, na parte interna da boca, por exemplo, você vai ter aqui, ó, ou um tecido, né, que representa aqui a parte interna da boca, você vai ter aqui a ligação com o sangue. Então, qual que é o grande problema e qual que é o grande desafio desse tipo de bactéria
da Streptococcus, que eu falei para vocês na semana passada também da Staphylococcus, das duas, né? Tanto Streptococcus quanto Staphylococcus, principalmente quando atinge o sistema renal, te dá infecção urinária. Qual que é o grande desafio e qual que é o grande problema? O problema é que uma cárizinha dentária, tá vendo, ó? É que ela vai ampliando, ó, e vai desencadeando uma erosão no dente. Uma cárie dessa aqui, se a bactéria, tá, ela tiver acesso ao sangue, ela vai descendo aqui, tiver acesso à corrente sanguínea, aí complica. Por quê? Uma simples cárie dentária, assim como uma simples infecção de garganta, como até nós falamos na semana passada, ela pode desencadear, tá, uma infecção que atinge o sangue. Ah, então uma infecção bacteriana no sangue, Zé. Sim, pode desencadear uma infecção no sangue. E aí? E aí, que toda infecção no sangue bacteriana ela é extremamente problemática, porque ela pode se converter aí numa infecção generalizada. E quando você tem uma infecção generalizada, a gente chama essa infecção generalizada de sepse. Ah, Zé, aí é infecção generalizada no sangue. É. Só que aí pode ser letal, né? Mas toda infecção que começa no sangue, você tem uma resposta imunitária contra aquela infecção. Que tipo de resposta imunitária que eu vou ter? Bom, teu sistema imunitário ele vai se mobilizar para produzir anticorpos para tentar erradicar aquela bactéria. Ah, mas o que vai acontecer, Zé? Ah, vai tentar erradicar? Vai. De que forma? Como que vai acontecer essa erradicação bacteriana? Bom, nessa produção de anticorpos, ele pode produzir anticorpos tão fortes, presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Para combater uma infecção, que esses anticorpos, eles podem, por um problema no teu sistema imunitário, de decifrar aquilo que é o corpo estranho, no caso, que seria o que nós chamamos de antígeno, ou a própria bactéria, de decifrar esse corpo estranho, tá? Com proteínas que são estruturais do nosso organismo. Aí, o que pode acontecer? Ele pode começar os anticorpos contra a bactéria, pode entender erroneamente que alguns tecidos do nosso organismo são corpos estranhos. Nossa, Zé, sim, exatamente isso. Ao entender que são corpos estranhos, ele começa a atacar estruturas internas do nosso organismo. E uma dessas estruturas internas que ele pode atacar, que o sistema imunitário pode atacar, são as valvas do seu coração. No lado esquerdo, você tem a tricúspide, e no lado direito, você tem a mitral, também conhecida como bicúspide. Então, o que acontece? Se você atacar as válvulas do coração, se você mesmo, seu sistema imunitário, em resposta à cárie, a bactéria que provoca a cárie, você não conseguir distinguir o que é a bactéria e o que é alguns tecidos essenciais, você desencadeia ali uma doença autoimune que você mesmo ataca estruturas essenciais do teu corpo. Quando as válvulas são atacadas pelo sistema imunitário, tá? Você pode destruir as válvulas cardíacas. Aí você tem que entrar numa cirurgia de emergência para trocar as válvulas do coração, porque senão o sangue ele volta, né, do ventrículo para o átrio, você vai ter um problema seríssimo e você pode vir a óbito, tá? Nessas condições. Então tem que trocar urgente, tem que colocar a válvula, normalmente eles colocam a válvula de porco, pode ser de boi também, mas eles colocam a válvula de porco, coração de porco, ele é muito parecido com o nosso. Então presta atenção, uma simples cárie pode desencadear tudo isso. Aí você fala para mim assim, Zé, eu tenho tendência a ter cárie. Tem pessoas que realmente têm, e tem pessoas que criam meio de cultura que favorece, tá, a ruptura do esmalte do dente, provocando essa erupção que é a cárie. Ah, Zé, então, qual que é o problema? O problema, então, não é a cárie superficial, certo? Quando ela pega só a parte do esmalte.
O problema é quando a cárie atinge a raiz. Aí, muitas vezes, ó, se ela atingir a raiz, logicamente, você não está com o hábito de ir ao dentista, de acompanhar os seus dentes, etc, tal, e talvez você está com uma escovação precária. Você está escovando o dente menos de 3 vezes ao dia, que já é uma escovação precária, tá? Aí é o seguinte, se ela atingir a raiz, muitas vezes, além do risco que você tem, que a raiz já tem a vascularização, além do risco que você tem de contrair uma bactéria no sangue, ela vai atingir aqui o que nós chamamos de canal, que é representado pela raiz do dente. Esse canal aqui, ó, aí vai dar dor do cão, viu? Porque você tem sensibilidade aqui, ó, com os tecidos nervosos. Então, ó, atingiu o canal, aí você tem que fazer o que a gente chama de tratamento de canal. Vai ter que matar o seu dente, muitas vezes aqui, ó, eliminar parte da raiz para bloquear a dor, tá? E vai preencher essa parte aqui com amálgama. Então, ó, ô Zé, você fala assim, Zé, mas eu não tenho cárie quase. Todas as vezes que eu vou ao dentista, eu quase não tenho cárie. Bom, isso é legal, muito bom isso. Mas só que normalmente as pessoas que não têm facilidade de formar cárie no dente, têm a facilidade de formar tártaro no dente. Ah, o tártaro, Zé, é aquela colônia de bactéria que normalmente ela tem uma facilidade maior de se formar nas regiões que você não escova tão bem, que é a parte interna. Ah, então forma aquelas colônias meio amareladas. Isso mesmo, é o famoso tártaro. Então, de acordo com o pH que você tem na boca, você pode ter um favorecimento para a formação das cáries, que no caso são bactérias que perfuram o dente, e são bactérias que vão se alojar dentro do dente, ou, dependendo do pH da boca, você vai ter um favorecimento na formação do tártaro. Então, no caso do tártaro, Zé, aí você tem, então, bactérias que ficam na parte externa do dente, formando as suas colônias. Elas não penetram, mas ela causa problemas com o passar dos anos, tá? Então, lógico, você toda vez vai ao dentista, no mínimo uma vez ao ano, faz uma limpeza no dente, se tiver tártaro, ele vai tirar, etc. Quem tem muito tártaro não tem propensão de ter cárie. Quem tem muita cárie não tem propensão de ter tártaro, tá? Quando as bactérias se alojam para o lado externo, elas não entram normalmente. E vice-versa. Quando elas entram, elas normalmente não se alojam no lado externo, não formam tártaro. E aí, Zé, o que vai ser feito nesse caso, então? Nesse caso, você tem que fazer aqui uma medida profilática, o dentista vai te passar, né? Aqueles gargarejos que você faz com Cepacol, aquelas coisas tudo lá, para minimizar a questão do tártaro. Só que o tártaro, ele não oferece risco, como oferece, por exemplo, essas bactérias, a cárie dentária. Só que, por outro lado, com o passar dos anos, a pessoa vai envelhecendo e tendo muito tártaro, a pessoa começa a ter o que a gente chama de periodontite, vai descendo aqui, ó, o tártaro, tudo aqui, ó. E essa região de dentro aqui, vai inflamando tudo, tá? Dói, e como tudo no dente dói muito, né? E aqui, ó, esse dente ele vai amolecendo. Tem gente que, se não cuida da periodontite, etc, tal, vai amolecendo o dente, vai até cair o dente, tá? Pessoas mais velhas, não é o caso de vocês, tá? Então, tem essas condições aqui que ele não vai mencionar, mas que são fundamentais. Não esqueça que de uma simples cárie você pode ter uma infecção bacteriana grave, uma sepse, ou você pode ter uma resposta imunitária muito forte que pode destruir as válvulas do seu coração. Então, o fundamental, flúor. Flúor é fundamental para manter aí o esmalte dentário. Tanto que os cremes dentais, né, já vem com esse flúor. Zé, essa doença cólera, essa doença aqui é muito comum em locais onde você não tem nenhum tratamento de Pois água. é, Oi. uma pergunta, por que que o dente precisa ter vaso sanguíneo, coisa assim, que tenha raízes que levam sangue pra ele e tal? Não, o dente, a dentina em si é uma estrutura morta, né? Mas a parte interna dele aqui, ó, que é a origem mesodérmica, ó, toda essa parte aqui, você tem um tecido, tá vendo a vascularização aqui, essa parte vermelha do dente? Então, a parte morta dele é só essa parte aqui que você tá vendo, ó.
Essa parte que nós temos aqui, ó. Essa parte, ela não tem diretamente uma sensibilidade. Então, a parte interna dele, a parte do dente é oco, né, internamente. A parte interna dele é formada por tecidos normais que nós temos no nosso corpo. Então, se ela é formada por tecidos normais, ela necessita da chegada de nutrientes através do sangue, através dos vasos sanguíneos, e necessita também da chegada de oxigênio para essas células aqui, ó, respirarem, tá? As células internas. Tanto que o dente, ele tem uma condição interessante, que ele tem duas origens embrionárias. Essa parte de fora aqui, ó, que é um anexo embrionário, ela é de origem ectodérmica, e a parte de dentro é a mesma origem embrionária que forma o nosso tecido conjuntivo, que serve para nutrir todos os demais tecidos. Então, essa parte de dentro aqui, ó, que ela é de origem, tá? Que nós chamamos de origem aqui mesodérmica. Então, essa parte interna do dente que forma o sistema radicular dele está ligada às células nervosas, por isso que a gente sente dor. Tenta fazer um tratamento de canal, por exemplo, sem tomar anestesia. Vai doer para danar. Agora, quando você vai fazer esses tratamentos, tem uma cárie pequena aqui, ó. Pessoa, a não sei que você for medroso, né, que é a coisa toda e tal, não precisa nem tomar anestesia. Se for só uma cáriezinha aqui, ó, porque tem gente que não pode, psicológico, né, não pode ligar o motorzinho que sente dor. Mas se for uma cárie superficial, aí você suporta aquilo ali sem menor problema, porque aqui, ó, é uma parte praticamente quase que morta, né? É um revestimento duro para que você atue na mastigação. Mas dentro dele, respondendo a tua pergunta, ele é vivo, tem vasos sanguíneos, tem tecidos que estão ligados à sua pele. Tanto que hoje em dia é muito comum os implantes dentários, né? O pessoal coloca implanta uma espécie de pino aqui, né? Para colocar o implante do dente, etc. tal, né? A pessoa sofre para danar até adaptar com aqueles pinos que são implantados aqui, ó. Porque os pinos, na verdade, são colocados no lugar. Muitos você tinha anteriormente a raiz do dente. Dente é um negócio muito sensível, mas mais a parte interna dele. Aí, às vezes, o dentista fala, você está com a cárie. A única forma que ele tem para dimensionar a sua cárie é pedindo uma radiografia panorâmica, né? Que vê toda a sua boca. Aí vai ver aqui, ó. Aonde, ó, aqui, por exemplo, ela está pegando a raiz, ó. Aqui é aquele tipo de cárie que já começa a doer muito. Agora aqui, muitas vezes ela é imperceptível. Só o dentista, na hora que chega lá, ele vai ver que tem uma pequena erosão. Com relação à cólera, a cólera é uma doença muito comum na África, aqui no Haiti. Pessoal que vive em condições de extrema pobreza. Embora nós não podemos deixar o Brasil de fora dessa situação, porque cerca de 49% das casas no Brasil, tá, tem condições de coleta de esgoto. Não vou nem dizer tratamento, tem saneamento básico, tá? 51% das casas no Brasil não tem saneamento básico. Fala, nossa, Zé, que coisa. Olha aquelas palafitas lá no Amazonas, lá em Manaus. O povo vive lá sob a água, ali desce tudo, urina, né? Desce fezes, etc. tal. Depois eles coletam água de onde para beber? Né? Então, é uma situação para tomar banho. Então, é uma situação muito complicada. E na África, né, para variar, né, na África, ninguém preocupa com a África, né? É um negócio inacreditável. O mundo ocidental, ele praticamente vive como se a África não existisse. 1 em cada 4 africanos tem vírus HIV. Ninguém preocupa. Já ouviram falar aqui da Covid na África, quantas pessoas estão morrendo, etc. tal. Você não vê falar nada na televisão. Ninguém noticia a África. Agora, fala como é que fala? Fala do continente europeu, primeiro mundo. Aí fala, nossa, o surto está em Portugal, está na Espanha, está na França. Todo dia a mídia noticia, né? Por exemplo, você tem um atentado terrorista na França. Aí, por exemplo, naquele atentado terrorista, morreram 5 franceses. Isso é um negócio
é abominável, ninguém discute que morresse um, né? Seria abominável do mesmo jeito, o atentado terrorista em si. Mas aí a imprensa dá cobertura, até aqui no Brasil, mostrando, às vezes, ou nos Estados Unidos, a perseguição aos terroristas, né? Até que pegue o terrorista que cometeu o atentado. Agora, e na África? Na África, você viu ali, durante muito tempo, o Estado Islâmico, né? O ISIS, eles decapitando pessoas, decapitando crianças. Quando eram pessoas do mundo ocidental, aí a imprensa noticiava, decapitou um repórter, decapitou um soldado europeu, um soldado americano, não sei o quê. Agora, eles cansavam de decapitar crianças também lá. Teve uma época que eu vi uma reportagem que eles haviam decapitado num dia 100 crianças de uma aldeia. Crianças. A pergunta se passou em algum telejornal. Por quê? Infelizmente, eu não sei, o conceito do mundo, esse é o conceito mundo, não estou falando só de Brasil, não. Entende? Há um conceito racista com relação à África, como se eles fossem pessoas de menor importância, entende? E provavelmente eu creio que na mente doentia de muitas pessoas, pelo fato de serem negras, né, que é um negócio inadmissível, pessoas que pensam assim, mas ninguém está nem aí. Quando se preocupa com a África, ou fala-se alguma coisa da África do Sul. O resto ninguém fala nada. Sociedade tribal, ninguém está nem aí, etc. tal, e muitos lá morrendo. E uma das doenças que ainda matam muito são essas bactérias aqui, que é o Vibrião coléreo, tá? Mata muita gente na África ainda. Por quê? Porque não tem condição. Sanidade lá a maior parte, principalmente no norte da África, e na região também central, são governos ditatoriais, governos que vira e mexe, usurpam o poder, né, tomam posse lá, e briga política, guerrilha, etc. tal, né, e o povo morre lá e ninguém está nem aí. Essa que é a verdade. Então aqui você tem uma doença causada, que dá uma diarreia desgraçada na pessoa, tem essa toxina aqui, ela é terrível, tá? Principalmente em áreas que não há tratamento da água. Diferente de uma cidade nossa, por exemplo, a gente fala assim, nós vivemos no sudeste, ou senão nós vivemos no sul do país, nós vivemos numa área do Brasil que é uma área que nós temos acesso a muitas coisas que a maior parte do Brasil nem sequer sonhou, inclusive saneamento básico. Então, não é assim comparar o Brasil com Alfenas, por exemplo. Aqui, entre as outras regiões norte, nordeste do país, nós estamos no céu, entende? Até aqui, Minas, por exemplo, a região norte de Minas é muito parecida com o nordeste brasileiro. Então, assim, você já vê já um sofrimento violento. Agora, você pegou a região aqui de baixo, principalmente sul de Minas está mais para São Paulo do que para Minas, até as nossas práticas culturais, etc. Tal. Estão mais para paulista do que para mineiro, na verdade, né? A gente tem mais proximidade de Ribeirão Preto aqui do que de Belo Horizonte, por exemplo. Então, enfim, você tem aqui São Paulo, Minas, tá? Rio de Janeiro, mais ou menos, Espírito Santo, mais ou menos, já o Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você tem as melhores condições de IDH no Brasil, lógico que não em relação ao resto do mundo, mas no Brasil você tem as melhores condições de vida, tá? Agora, o restante do Brasil tem muitas áreas que não é muito diferente da África. A pessoa, ela ingere essa toxina aqui, normalmente através da água, pode ser água ou alimento que foi irrigado com essa água, ela adquire a cólera, esse vibrião, tá? E a pessoa começa a ter como se fosse uma virose, na verdade é uma bacteriose, mas os sintomas são típicos também de virose, que é o vômito e a diarreia massificante. Qual que é o grande problema? O problema é a desidratação corpórea que ela provoca. Então a pessoa começa a perder muito líquido, tá? Muito vômito, muita diarreia, etc. Tal. Olha o absurdo. Você pode perder, num único dia, de 12 a 20 litros, tá? O que vai acontecer, Zé? Isso aqui pode levar, se o indivíduo não está fazendo a reposição com soro, e aqui o soro mesmo tem que ser na veia, tá? Soro intravenoso. Não é só tomar soro, não.
Então, se o indivíduo não estiver fazendo a reposição com soro, vai levar à morte por desidratação. Faltam sais, teu coração, por exemplo, ele precisa de sais, alguns sais minerais, como o cálcio, por exemplo, tá? Ele precisa do sódio, ele precisa do potássio para o batimento do músculo estriado cardíaco. Se faltar muito desses sais, tem parada cardíaca e vem a óbito, tá? Então aqui, ó, aí você vai falar que sobre o consumo de alimento em condições higiênicas, etc, tal, bababá, mas a principal forma de combater a cólera são as medidas de tratamento da água, tá? De saneamento básico. Então, você ter água tratada, é a água que nós tomamos. Por exemplo, a água que nós tomamos aqui é uma água que tem o quê? Tem cloro, tem outros agentes químicos, tá? A melhor água não é a água que você compra, água mineral, você compra aqueles galãozões, etc. Tal. A melhor água para você beber é a água que é tratada pela Copasa. Claro que, ao chegar na sua casa, você tem que filtrar essa água ali, de preferência com filtro de carvão aditivado, você reter parte do cloro, né? Mas é a água mais límpida que você tem para o seu consumo, tá? Tem tratamentos? Tem, mas o problema quando nós pensamos em África aqui, ou quando você pensa no Haiti aqui na América do Sul, tá? Na América do Sul, na América Central, você tem aqui, ó, esse tratamento é feito com antibiótico específico, tá? E com reposição de líquidos e sais minerais, tá ok? Então aí você tem a reposição de líquido e sais minerais. Então aqui você vai ter também, ó, a disenteria, que a gente chama de basilar. Essa disenteria aqui, essa aqui é bem comum na nossa região, tá? É provocada pela bactéria do gênero Shigella, tá? Ou Shigella, que é uma bactéria que provoca uma diarreia muito comum. Só que, além da diarreia, você tem uma característica que distingue das demais diarreias. Você tem a diarreia com mancha de sangue, tá? Ou saindo mesmo muco e saindo muito sangue, tá? Você perdendo sangue devido à contaminação por esse tipo de Shigella, que ela chama, tá? Aqui dá o xixi aqui, então dá Shigella, que é o nome dela, dá um pouquinho de trava-língua mesmo, tá? Então as pessoas eliminam isso com as fezes contaminadas, e depois a pessoa, por exemplo, eu vou lá pescar, estava com sede, tomei água do rio. É um absurdo, né? Água sem tratamento, água que não foi clorada, etc. tal. Ou você não fez a higienização das frutas e legumes que você toma no dia a dia. Então, você pode contrair, tá, essa bactéria. Agora, tem tratamento? Tem tratamento também. Normalmente, você vai usar aqui antibióticos específicos, tá, para esse tratamento. Essa febre tifoide aqui, ó, é uma doença extremamente complexa, é aquela da maionese que eu já falei para vocês, tá? Nossa, Zé, essa aqui pode matar, né? Pode. Isso aqui é a famosa salmonela. E aqui você vai ter alguns tipos de salmonela. Uma delas é a famosa salmonela tif, tá? Que é o principal agente desencadeante aí, a bactéria que provoca essa doença conhecida como febre tifoide. Só que aqui, o problema ele não fica apenas na região intestinal, tá? Você tem outros problemas que pode desencadear aí o que nós chamamos de febre, você conhece bem, cefaleia, fortes dores de cabeça, aí você não tem apetite para nada, perde o apetite, aí vai complicando, atinge o coração, provoca o que nós chamamos de bradicardia. O que é bradicardia? É quando o batimento do coração ele se torna bastante lento, tá? O baço, que ele serve para destruir aqui, ó, as hemácias velhas, esse baço aqui ele sofre um processo que nós chamamos de esplenomegalia. O que é isso, Zé? Crescimento exagerado do baço. Então ele começa a inchar mesmo, tá? Você vai ter também diarreias apresentando manchas
vermelhas na epiderme do seu corpo, que são alguns sintomas. Como é que você contamina-se? Alimento. Qual tipo de alimento? Principalmente, Zé, alimento que contenha ovos. Ah, é? É. O problema da salmonela, muitas vezes, é que os ovos, de uma forma geral, de galinha, eles são contaminados. Por que que eles são contaminados? O ovo da galinha, ele sai pela cloaca, né? Se ele sai pela cloaca da galinha, a cloaca libera fezes, xixi, libera os ovos. Então, normalmente, quando a galinha efetua a postura dos ovos, aqueles ovos saem com meio riscado ali de fezes, né? Com características ali de fezes. Nossa, Zé, ele sai meio riscado. Sai riscado com características de fezes. Nossa, então presta atenção. Se a galinha tiver infectada com essa bactéria, que é bastante provável, mas até mesmo ovos de granja, sim, até mesmo ovos de granja hoje, é muito comum, tá, que elas fiquem infectadas com essa bactéria, salmonela. E o ovo, quando sai, você fala assim, Zé, o ovo é interessante, que ele é poroso. Se você escrever alguma coisa no ovo com pincel, por exemplo, a tinta ela passa para dentro do ovo, tá? Então, tudo que está para o lado externo do ovo, ele acaba entrando, porque é poroso para favorecer aí a respiração. Quando o ovo é galado, que você tem o pintinho dentro do ovo, para favorecer a respiração do pintinho dentro do ovo, né? Precisa respirar, precisa trocar ar com o meio externo, etc. Tal. Então, o que vai acontecer? Bom, esse ovo, ele absorve partes dos coliformes fecais. Aí ele acaba absorvendo a bactéria. Aí você vai usar, por exemplo, para fazer maionese, parte da maionese caseira. Aí é complicado, tá? Aquilo que eu já falei para vocês, maionese você faz num dia, faz na manhã, come tudo que você tem que comer, depois você joga fora, que sobrar. Não guarda nem para janta. Porque mesmo refrigerada, você corre o risco dela estar contaminada com salmonela, tá? Zé, então, e aí? O que pode acontecer? Pode acontecer de você... Outra coisa também, quem gosta de ovo mal passado, tá? Pode mudar seu hábito. Mas eu gosto, o ovo cruzinho, etc. Mas você corre o risco, porque quando você tem o ovo normal, na chapa, bem passado, você mata, se a bactéria estiver ali presente, você vai matar essa bactéria. O calor mata a bactéria, tá? Agora, se tiver cozido ou cru, igual esse pessoal às vezes faz aí, quebra o ovo na parte de cima e vira o ovo, aquela baba lá, põe um pouco de sal e vira o ovo cru de manhã, isso aí, se o ovo estiver contaminado com a bactéria, ele vai adquirir a bactéria. Então, uma das formas mais simples de se pegar essa febre tifoide da Salmonella Typhi é através de maionese estragada. Às vezes, pessoas ali compartilhando num almoço coletivo, às vezes, o pessoal fez a maionese na noite passada e não refrigerou direito, etc. tal, e pode pegar essa doença que pode provocar aqui deficiência cardíaca, tá? Aumento do baço, manchas no corpo e pode levar à morte. Zé, como é que eu vou tratar isso aqui? Tá? Como é que nós tratamos? Bom, além do saneamento básico, que serve para todas as bactérias e doenças aí que envolvem o trato digestório, tá? Medidas de higiene pessoal também, né? Então, aqui nós estamos falando aqui de pessoas, mas tem pessoas, às vezes, que vai ao banheiro, vai evacuar e não lava a mão, né? Ou vai urinar e sai do banheiro. Mas não é lavar a mão, tem gente que vai lá, quando passa uma aguinha, enxuga na toalha e sai. Não, você tem que lavar a mão com sabão, porque senão a tua mão pode servir de vínculo de contaminação também. Pode passar para outra pessoa. Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala. Criança, né? Criança, quando ela é até os 3, 4 anos, por mais que você ensine, criança não tem muita noção de higiene, você vai ensinando, ela vai aprendendo. À medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo. Mas criança não tem. Criança, se ela resolve olhar no vaso, ver o cocô dela, resolve pôr a mão no cocô, ela coloca. Entendeu? Então, ela não tem muito juízo ainda, certo? Então, isso aí é uma situação que acontece. Então, aqui você tem essa diarreia da febre tifoide. E aqui, ó, vamos ver o que ele vai falar aqui ainda. Vai falar sobre
os problemas desencadeados aí, que a gente chama de gastroenterite, que são as infecções do trato respiratório, que eu já falei, né? Desencadeados aí pela salmonela, tá? Que pode levar, inclusive, o indivíduo a óbito. São as consequências aí com diarreia e vômito, etc., tal, que pode levar o indivíduo a óbito. Então, muito cuidado com o alimento, muito cuidado com a maionese, principalmente, tá? A gente viu a Clostridium na semana passada, que era aquele problema de estufar, né? Clostridium botulino, e vimos a Clostridium tetani também, que é o tétano. Agora, associados ao sistema urinário. Opa, isso aqui é complicado, tá? Isso aqui é complicado. Essa doencinha aqui de rato é a Leptospira interrogius, essa bactéria. Ela é muito complicada e você tem algumas formas de pegar. Muita gente acha assim que você só tem leptospirose, possibilidade de pegar ou contrair a leptospirose, que você sabe que é através do xixi do rato, através da urina do rato, quando você tem situações que envolvam aí enchentes. E realmente, quando você tem situações que envolvem enchente, o risco de contágio por leptospirose é muito maior. Por quê? Porque se a gente olhar aqui debaixo da casa nossa aqui, os bueiros, qualquer lugar que você esteja na cidade, o que você tem com muita frequência, que de vez em quando aparece um coleguinha aí na sua casa, pode acontecer dele aparecer, se você não tem isolamento muitas vezes, ou ele consegue até mesmo tirar aquele ralinho do banheiro, que é fácil de tirar, né? Ele consegue fazer uma visita para você, que são os ratos, né? O que você tem com muita frequência dentro do bueiro? Bueiro, você tem muitos ratos, você tem muitas baratas, e você tem, muitas vezes, muitos escorpiões. Ah, mas por que os escorpiões estão lá? Os escorpiões, eles são atraídos pelas baratas. E a barata, ela se alimenta, aliás, ela serve de alimento, muitas vezes, para os escorpiões, tá? Então, você tem esses coleguinhas aí dentro, inclusive o rato. E quando chove muito, e nós temos, muitas vezes, dificuldade, né, com relação a chuvas torrenciais, essas chuvas, elas enchem o bueiro de água e acaba liberando, então, né, o que está dentro desse bueiro, ele vem para a rua. E, às vezes, tem locais aí que tem dificuldade de drenagem, você tem até enchentes, né? E o pessoal que mora em locais que ocorrem enchentes, muitas vezes resolve sair de casa ou acaba se molhando. E, ao se molhar, tem contato com a urina do rato. Com a urina do rato libera essa bactéria, Leptospira interrogius, tá? Então, ele vai falar que ela pode ser transmitida pela água, por alimentos que contaminaram, tá? Essa urina, cães, e que são também portadores dessa bactéria, às vezes, né? Como um rato ou algo do gênero, ou até mesmo os gatos, tá? Enfim, essa bactéria aqui, ela não é fácil porque ela tem a capacidade de ser absorvida diretamente pela pele. Você necessariamente não precisa ingerir a água contaminada. Só o contato com a pele, se ela encontrar, muitas vezes, até mesmo pequenas lesões na pele, isso aí favorece a penetração. E ela vai cair na corrente sanguínea. Nossa, ela cai na corrente sanguínea? Sim, ela cai na corrente sanguínea. E aí, o que vai acontecer? Então, o rato está urinando, ele está liberando bactéria, tá, para o ambiente. Aí, o que acontece, Zé? A pessoa vai sofrer aí com febre muito alta, calafrios, fortes dores de cabeça, dores musculares e articulares. Detalhes, Zé, pode evoluir se não tratado, pode atacar rins e fígado, e pode levar o indivíduo a óbito, mas há tratamentos específicos a partir de antibióticos, na medida que você tem o diagnóstico. Uma situação que foi notada, que aqui ele não fala, que foi notada recentemente, que há contágios, às vezes, com relação à leptospirose, com o pessoal que atua na área de direito, advogados e juízes. Por que, Zé? Porque, normalmente, esse pessoal trabalha nos fóruns, etc. tal. Esses fóruns, hoje,
grande parte dos processos, muitas vezes ele vai procurar lá, está digitalizado. Você tem, então, pelo menos, a digitalização daqueles processos antigos. Mas ainda tem muito papel guardado demais, processos. E processos ali que às vezes tem 30 anos, tá? Então, o que acontece? Muitos desses processos, às vezes, vieram de outras comarcas, ou ficaram ali, aí o rato foi lá, fez xixi. Tem gente que até usa para examinar hoje, usa luvas mesmo, tá? Para evitar qualquer tipo de contágio. Por quê? A pessoa, ela pode colocar a mão, pode pegar aquele processo, pode ter contato ali com a mucosa do dedo, e ali penetra a bactéria. Então, tem casos que você fala assim, mãe, um juiz, por exemplo, tá? Um advogado, que fica o dia todo no escritório, trabalhando nessa área, ou o juiz, que também fica o dia todo, né? Mas vai pegar a leptospirose como? Não teve contato com água contaminada, não teve contato com o rato, mas teve contato com o papel que teve contato com a urina do rato, muitas vezes. E aí, de repente, essas pessoas do meio jurídico, tá? Se contaminam também com leptospirose. Se contaminam por tabela, na verdade, que é muito comum acontecer hoje em dia, tá? E o sistema genital, Zé? Bom, essas doenças relacionadas ao sistema genital são doenças conhecidas como doenças sexualmente transmissíveis também, na maioria das vezes, tá? Nem todas são, mas a maioria das vezes são doenças que a gente chama de DST, ou doenças sexualmente transmissíveis. Vamos lembrar aqui algumas doenças. Essa doença aqui judiava demais do pessoal, tá? No passado. Ainda hoje você tem problemas com essa doença, mas com o avanço dos antibióticos, favoreceu muito o tratamento dessa doença. Você ter noção, a gonorreia hoje, um dos antibióticos, que eu creio que você já ouviu o nome, né? Ou já ouviu aí na sua casa, por infecção urinária, dor de garganta, alguma coisa do gênero, é o Bactrim, que é sulfa, né? O Bactrim, ele é utilizado para gonorreia. O que acontecia antigamente com a gonorreia, que hoje é diferente? A gonorreia é uma bactéria que a gente chama de Neisseria gonorreia, tá? Que é transmitida, então, uma DST pelo ato sexual, também conhecido pelo coito, né? Ou também é transmitido no momento do parto da mãe para o recém-nascido. Isso é pouco provável acontecer hoje, porque as gestantes, elas são submetidas a uma série de exames, né? Ao longo do pré-natal, até um mês antes da gestação, para ver se ela tem alguma contaminação, se tem alguma doença que pode ou que possa prejudicar o bebê, tá? Pelo menos aquelas que fazem, né, que a maioria vai fazer o seu pré-natal, então o médico ele já vai cercear de exames para evitar que a mulher ela tenha esse problema. O homem, ele detecta esse problema quando ele começa a sentir muito ardor, arde mesmo, tá? Quando ele vai urinar e começa a pingar, sair uma secreção com pus, tá? Junto ali ou pós-urina, tá? Já na mulher, você tem uma doença inflamatória, que a gente chama de doença inflamatória na região da pelvis, tá? Provocada pela bactéria, e essa doença, ela vai comprometer a tuba uterina, e se a mulher não cuidar dessa doença, ela pode ter, então, um processo de esterilidade, ela pode ter uma sequela futura de não poder ter filhos, tá? Por causa dessa doença. E também você pode ter aí, ó, cegueira nos recém-nascidos de mães que possuem essa doença. Bom, então, como é uma DST, essa doença é uma doença complicada e muitos, assim, o pessoal da prostituição, tanto que contratam os serviços, tá? Da prostituição, quanto o pessoal que executa o serviço também, né? Esse pessoal aí, a chance de estar contaminado, que tem vários parceiros, é muito grande. E tem um problema. Antigamente, há 30 anos atrás,
como o homem, ele inflamava demais, até hoje inflama se não tomar antibiótico, a região da glande do pênis, que é a cabeça do pênis, ficava muito inflamado e descendo aquela pus amarela. Quando ele chegava no hospital, o que o médico fazia? Para diminuir a infecção na região da cabeça do pênis, isso era feito sem anestesia, tá? Tinha uma espécie de imagina um guarda-chuva. Aí ele usava uma espécie de um micro guarda-chuva, um guarda-chuvinho assim, mais ou menos nessa extensão. Aí imagina esse guarda-chuva fechado, pequenininho fechado. O que ele fazia? Ele tinha que amarrar o paciente na cama, óbvio, né, porque o cara não ia aguentar, amarrava braço, perna, etc, tal, e ia com esse mini guarda-chuva, ele introduzia o mini guarda-chuva na cabeça do pênis. Nossa, Zé, introduzia na cabeça do pênis, tá? No meato uretral, o local onde sai ali a urina, no homem. Quando o guarda-chuva fechou, o cara ali gritando de dor, né? Mas ali dentro estava totalmente inflamado. Quando o guarda-chuva entrava, uma determinada, que conseguisse ali, né, aplacar a cabeça do pênis, o que ele fazia? Ele abria o guarda-chuva no canal da uretra. Nossa, imagina a dor. Quem é homem vai imaginar a dor agora, né? Abria o guarda-chuva no canal da uretra, aí o guarda-chuva aberto, ele ia puxando aquele guarda-chuvinho assim, ó, e arrancando aquela infecção interna, tá? Então, pelo menos, né, a parte da farmácia evoluiu muito aí com as medicações e hoje você não precisa mais desse tipo de tratamento, tá? Então, essa doença é uma doença que dá para tratar, mas se não tratada, você vai ter as consequências de uma infecção que pode atingir articulações, coração, aí pode provocar infecção no músculo cardíaco, que a gente chama de endocardite gonocócica, tá? Pode atingir aqui as meninges, meningite bacteriana, meningite gonocócica provocada por gonorreia, os olhos que eu falei, ó, pode atingir a faringe, tá? Aqui nessa região aqui, que estabelece comunicação com no seu esôfago, pode atingir aqui, ó, outras partes do corpo. Então, ó, ele vai falar aqui das dores articulares no pulso, no joelho, no tornozelo, etc. Tal. Como evitar, né, esse problema? Então, olha, se é uma DST, aí aqui não é uma questão só de contratar serviços sexuais. Qualquer pessoa que você conheça, ou que a pessoa conheça, ela nunca deve confiar nessa pessoa. Por mais que aparentemente ela seja isenta de qualquer doença, mas você nunca sabe o tipo de vida que essa pessoa tem. Zé, Então, oi, pode falar. o Renato perguntou no chat se os preservativos impedem a contaminação. Exatamente o que nós vamos falar aqui agora. Exatamente isso aí, Renato. Para qualquer DST, a forma mais segura de se prevenir é o preservativo. Por quê? Porque o preservativo, você vai evitar o contato com a secreção, tanto do corpo do homem quanto do corpo da mulher, tá? Aí tem aquela questão que o pessoal fala assim, mas é 100% seguro? Bom, depende do tipo de preservativo. Tem alguns preservativos que você pode estabelecer como quase 100% seguro, porque a marca é uma marca mais consagrada, né? E vai evitar que haja ruptura do preservativo durante o ato sexual. Agora, tem umas marcas mais baratas que, às vezes, pode comprometer, né, durante o ato sexual, ele pode rasgar, pode ter algum problema. Então, assim, é o preservativo, é o que nós chamamos de camisa de Vênus, e além dessa camisa de Vênus, que seja de boa qualidade. Ah, não adianta falar, eu vou comprar um banho baratinho, às vezes muito barato sai caro, porque se ele romper, acaba tendo contato. Agora, cuidado, né, com essas relações aí, porque o grande problema que as pessoas, quando se apaixonam, ou quando tá
está nessa idade ou do gênero aí, do início da vida sexual, a grande dificuldade é que a pessoa fica cega, a pessoa confia piamente, né, na outra pessoa, etc, tal, e acha que não tem perigo. Esse é um dos grandes problemas. Tanto que quando a mulher, um casamento, ela quer engravidar, alguma coisa assim, ou ela está para ficar grávida, ou ela engravidou, a primeira coisa que o médico pede é um exame de DST. Ele vai pedir. Ah, não, mas eu confio no meu marido confia em mim. Não interessa. O médico, ele tem que pedir. Até porque essas doenças também não pegam só através de contato sexual. Você pode pegar uma doença desse tipo através de transfusão de sangue contaminado, como acontece com a AIDS, por exemplo, que nós vimos recentemente, tá? Então, a melhor coisa, o preservativo, nada substitui o preservativo. Aí tem gente que fala assim, Zé, mas eu tomo anticoncepcional. Já escutei muito disso, né? Alunas falando isso. Mas, olha, anticoncepcional não tem nada a ver com DST. Anticoncepcional tem a ver, que é uma pílula anovulatória que impede, tá, a ovulação da mulher, então vai impedir a gestação. Mas não tem nada a ver com bloquear, a mulher não fica grávida, mas não tem nada a ver com bloquear o contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é aquilo que a gente fala, preservativo, né, sempre é o ideal. Aí ele vai dizer aqui que o tratamento é feito também com alguns antibióticos específicos, já até mencionei para vocês, no caso aí do Bactrim, né, e durante o período que a pessoa está contaminada, ela deve entrar naquilo que nós chamamos de abstinência sexual para evitar a disseminação dessa doença. O que é complicado, muitas vezes, para pessoas que, sei lá, vamos chamar aí que o pessoal fala que são profissionais do sexo, né? Essas pessoas, elas trabalham com isso. E até que ponto ela vai ter a consciência, muitas vezes, de parar, se ela se sustenta através de programas, etc, tal, até que ponto ela vai ter a consciência de parar de fazer programas porque ela está com uma doença que ela já está tratando, muitas vezes, etc, tal, como a gonorreia. Então, complicado, né? A gente não pode confiar nas pessoas, a gente tem que confiar na gente. E, é claro, o mais importante é a autopreservação. Essa questão do sexo, o mais importante é esperar, né, o máximo possível, tá? Porque as dores de cabeça que vêm depois, muitas vezes, não são só filhos, não, são doenças que muitas vezes pode comprometer toda a sua vida posteriormente. Você pega um vírus HIV aí, Zé, na época dos carnavais, né? Na época do mundo, vamos chamar de mundo antigo, né? O pessoal tinha festa, tinha que bebia, ou não nas festas convencionais que você vai mesmo, às vezes a pessoa fica bêbada, nem sabe o que faz, né? Aí no outro dia nem sabe o que aconteceu direito, tem uma espécie de amnésia. Então são tantas dores de cabeça que as pessoas têm que preocupar com a sua autopreservação. Isso é o mais importante, tá? E principalmente a questão da preservação da sua saúde, isso é o mais importante. E com relação às questões sexuais, embora vocês ainda são muito novos, né, na idade de vocês, mas a gente sabe que os meninos têm essa dificuldade, né? Principalmente os meninos, e tem essa questão hormonal aí de testosterona, ele tem uma idade agora que entra naquele processo de idealização, se ele vê alguma coisa na televisão, passando uma linha riscada na vida de uma mulher que seja uma mulher bonita, ele já fica todo ouriçado. É uma questão hormonal, mas a questão hormonal, ela não pode prevalecer sobre a questão racional, embora em muitos casos acaba prevalecendo, mas o menino ele passa por isso aí de 15 até 17, 18 anos, alguns até 19, um pouco mais, então há esse desespero, né? Essa questão, aí a questão dele não é gostar de ninguém, a questão dele simplesmente é um impulso sexual, tá? Que é difícil passar, tudo que é um homem vai passar por isso, mas tem que ter bastante racionalidade naquilo que faz, para que depois não fique chorando, né? Ou se contamine aí, até mesmo uma doença mortal.
aqui nós temos essa doença sífilis, provocada pelo treponema palido, pela bactéria, era considerada a pior doença sexualmente transmissível antes da AIDS, tá? Então, sífilis era considerada uma das piores doenças que nós tivemos na história da humanidade. Que a AIDS, ela torna-se uma realidade a partir do fim da década de 70. Mas antes disso, essa sífilis aqui, ó, tirou a vida de muita gente, tá? E essa sífilis, que é provocada por essa bactéria, ela pode ser transmitida também da mãe para o feto, durante o período gestacional por via placentária. Se a mãe estiver contaminada, tá? Ela pode transmitir para o feto. Normalmente, cerca de 20 dias, ele vai te falar aqui, você vai ter uma lesão, tá? De consistência bem dura, que a gente chama de cancro duro, nos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Aí começa a aparecer lesões nos órgãos genitais, e essas lesões provocam uma espécie de deformação mesmo, tá? E esses cancros são sintomas que podem, então, ser elementos que já desencadeiam a formação da sífilis, que é o indivíduo ele contraiu essa bactéria. Mas e aí, Zé? Como é que é a evolução clínica dessa doença? Então, basicamente, a gente vai ter evolução clínica em 3 fases dessa doença. Presta atenção que você vai ver aqui que essa doença pode levar à morte até hoje, quando ela não é tratada. Claro que hoje você tem um avanço na farmácia em termos de utilização de antibióticos específicos, tá? E você consegue tratar melhor essa doença, você consegue cercar essa doença, desde que diagnosticado. Aí você tem a fase inicial, em que você vai ter esses cancros aqui, você tem um cancro mole, depois também, tá? Você tem um cancro duro, depois você tem o cancro mole. Aí você tem aqui o período, ó, que dura de 3 a 6 semanas, tá? E que, se for diagnosticado na sífilis primária ou na fase inicial, esse cancro duro aqui, ele começa a regredir, tá? Agora, mesmo muitas vezes sem o tratamento, ele parece que a pessoa tem uma melhora, tá? Ah, mas e aí, Zé? E aí que aí você tem um problema. Aí a bactéria, ela permanece latente no teu organismo e ela vai evoluir para a fase secundária. Por quê? Essa doença, ela é traiçoeira, porque nesse primeiro estágio aqui, ó, se você tratar, você já paralisa. Agora, se você não tratar, mesmo não tratando, esses grânulos, esse cancro duro, ele pode sumir também. Aí dá uma falsa impressão de que a doença foi embora, e não foi. Aí entra, então, na parte secundária, tá? Aí você tem lesões em toda a superfície corporal. Não é só agora na região genital, tá? Então, você vai ter essas lesões na superfície corporal e também vai passar algum tempo, semanas, que a doença novamente ela vai ficar latente, ela vai entrar em dormência, tá? No teu corpo. Então, na fase secundária, quando a doença entra em dormência no seu corpo, muitas vezes a pessoa acha, ah, não, agora não tem mais nada, de novo. Ah, ela acha que ela está curada. E não está. Aí vem, tá? A pior etapa dessa doença. Aí você vai ter aqui, ó, a terceira fase, que a gente chama de fase tardia, tá? Aí, nesse caso aqui, meu cara, você tem aqui os tecidos do teu corpo, tá? Podem ser afetados de uma forma generalizada, você tem a presença de feridas no corpo, feridas mesmo, úlceras, feridas, que pode pegar desde a pele, ossos, e pegar órgãos internos, tá? Aí, o que vai acontecer? Em alguns casos, você tem um comprometimento de uma das principais artérias que levam sangue pelo resto do seu corpo, que é a artéria aorta, e um comprometimento também do sistema nervoso. Você pode ter meningites desencadeada pela fase terciária ou fase tardia da sífilis,
que pode levar também a um acidente vascular cerebral, tá? E problemas motores, ou seja, ela pode levar à morte. Então, nesse estágio, você já tem o que nós chamamos de sífilis, tá? Congênita. E nesse caso, a bactéria consegue passar da placenta da mãe para o feto. Embora a placenta seja, como é que fala? Seja uma barreira, ela consegue passar, tá? Aí você tem, então, prejuízos e consequências graves e neurológicas também para o feto, tá? Aí você vai ter aqui a via de transmissão principal, então, é o ato sexual, só que você pode ter também aí, ó, tá? Problemas na mucosa, na garganta e na região da coluna cervical, tá? Muitas vezes dentistas, enfermeiros, médicos entram em contato com essas lesões, tá? Que consegue penetrar na pele e consegue também se perpetuar aí, sendo transmitida a doença de uma forma que não seja uma forma sexual. Você pode ter essa transmissão por contato, tá? Essa doença, se não for tratada a tempo, ela leva o indivíduo à morte, e como eu disse no início, essa doença, ela ceifou a vida de muitas pessoas. Agora, a gente vai ter aqui algumas associadas também ao sistema respiratório, nós vamos ter aqui o antrax, tá? Esse antrax aqui, se você colocar, por exemplo, uma pequena quantidade dessa bactéria, que é o Bacillus anthracis, isso aqui é usado na guerra biológica, o pessoal fala, né? Nos Estados Unidos, toda embalagem que chega dos Correios, em nome do presidente, etc., é aberta anteriormente, porque nunca se sabe se você tem ali uma tentativa, um atentado contra o presidente, ou contra o pessoal, né, do judiciário, etc., tal. Essa doença, ela mata, tá? Provocando o que nós chamamos de sepse ou sepsemia, infecção generalizada no sangue. E um detalhe, muitas vezes ela depende da inalação dos esporos, tá? Ou até mesmo, em alguns casos, até o contato, que depois o cara passa o dedo aqui no nariz ou algo do gênero, e acaba que tendo, então, o contato que pode ser letal, tá? Para tratar essa doença aqui, tem antibióticos específicos, mas o índice de letalidade é muito alto, tá? Podendo levar mesmo à morte, e o indivíduo não tem muita situação. Se você colocar um pouco, por exemplo, de antrax, que eu estava falando, numa cidade como Alfenas, que tem 85 mil habitantes, no reservatório de água, você pode facilmente contaminar a cidade toda em poucos dias, tá? Todos estarem contaminados com essa doença. Isso aqui é que nós chamamos de guerra biológica hoje em dia, tá? Que você pode utilizar, ou que os terroristas utilizam, para provocar morte em grande escala. Mas o bom é que tem remédio, né? O bom é que tem remédio. A pneumonia bacteriana é uma das piores, tipo a Streptococcus pneumonia. Nós vimos a Covid, né, que é uma doença provocada por vírus, mas nós vimos que o problema maior da Covid, daquelas pessoas que são hospitalizadas, depois que termina o ciclo de 21 dias da Covid, a pessoa fica com um organismo totalmente arrebentado, inclusive os pulmões. Isso favorece a entrada de bactérias. E uma dessas bactérias que entram é essa bactéria estreptocócica aqui, ó. Tá? Aí provoca pneumonia. Não só porque o cara teve Covid, óbvio. Você pode ter pneumonia aí por problemas aí de sistema imunitário, você contraiu a pneumonia, ou até mesmo teve uma gripe forte, tá? E ela evoluiu para essa pneumonia bacteriana. Aí você tem febre, dificuldade respiratória, dor no peito, que representa aqui muito mais o pulmão do que qualquer outra coisa, não o coração, tá? Os alvéolos ficam cheios de sangue, leucócitos, glóbulos vermelhos, né? Glóbulos brancos, e sai fluidos, né, dos tecidos. Aí quando você vai, muitas vezes, tossir, porque ele está repleto de sangue, você coloca, então, aquele sangue junto com a tosse, tá? Essas bactérias também podem provocar aqui uma invasão na corrente sanguínea,
a partir da cavidade do pulmão, que a gente chama de cavidade pleural, e elas podem atingir as meninges, de onde elas podem desencadear o processo que nós chamamos de meningite, tá? Então, normalmente, pessoas idosas que têm um sistema imunitário muito mais fraco, por causa da idade, elas podem apresentar aqui uma evolução para a pneumonia, que nós chamamos de pneumonia bacteriana estreptocócica, tá? Então, a inalação pelo ar de resíduos, secreções respiratórias que a pessoa muitas vezes libera pelo ar, tá? Mesmo pessoas que são assintomáticas, mas liberando para pessoas que não são, né? Pessoas que vão desenvolver a doença. Você tem vários antibióticos aqui para pneumonia, e hoje você tem, então, uma medida que a gente chama de medida profilática para pneumonia bacteriana, ou medida que nós chamamos de medida preventiva, que é através da vacinação. Muito legal se tomar essa vacina. Agora, eu não sei ao certo, eu acho que está no calendário sim, tá? A pneumonia bacteriana, eu acho que tem no calendário vacinal. Se não tiver no calendário vacinal, você vai conseguir essa vacina em clínicas particulares. É muito importante, se não tiver, ou se você não foi vacinado, que provavelmente se tiver no calendário vacinal você foi vacinado, é muito importante a imunização, principalmente nessa época agora de inverno, tá? Que vai começar a entrar, ainda não entrou, mas com essas chuvinhas, etc, tal, maio já começa a esfriar, e junho a tendência é esfriar bastante, né? Tendências, né? Aqui na nossa região que não esfria tanto. É interessante ser imunizado para evitar os problemas respiratórios característicos dessa época. É interessante também ser vacinado contra a gripe, né? Mas que já, não sei se já começou, vai começar a vacinação, se é hoje, a vacinação contra a gripe, a influenza. É interessante que as pessoas idosas tomem essa vacina, tá? Que já diante de um cenário de Covid aí, então quanto mais você minimizar a chance de contrair qualquer tipo de doença, é melhor, né? Tuberculose, bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculose, doença chata pra danar, né? A pessoa perde muita massa e corpórea, e essa bactéria ela vai se hospedar no pulmão, né? Ou nos pulmões. A pessoa tem aquela tosse que não para, e ela vai emagrecer muito, febre, fadiga, tá? E a pessoa começa também a tossir, liberar sangue, que a gente chama de expectoração com sangue, tá? A boa notícia é que, normalmente, nós somos imunizados quando nós somos crianças ainda, né? Com a vacina preventiva que nós chamamos de BCG, que é o bacilo de Calmette-Guerin, né? BCG. Então, você recebe já ali a vacina de BCG, logo quando você praticamente você nasce, né? E essa doença, muitas vezes, cujo tratamento é feito por antibiótico, ela é comum e, às vezes, a pessoa, ela desenvolve, mesmo depois de vacinada, a doença de uma forma mais branda, tá? Porque o fato de você ser vacinado não quer dizer que você não vai desenvolver a doença. Você vai diminuir o risco de desenvolver a doença. E a vacina, ela atua para a comunidade, a vacina não atua, tá? Simplesmente para um indivíduo, é para a comunidade ser imunizada. Então, aí você vai ter o problema, muitas vezes a pessoa é isolada, porque a doença é altamente contagiosa, faz o tratamento durante 6 meses, tem gente que vai até 2 anos, e a pessoa consegue se libertar dessa doença. Normalmente, as pessoas que estão em casa com essa pessoa têm uma chance muito grande de pegar essa doença. Coqueluche, tosse comprida, né? Antigamente, nós chamávamos essa doença aqui de tosse comprida. Essa doença aqui era chata para danar, sabe? É a Bordetella bactéria pertussis, que causa, então, essa doença que provoca aí tosse seca e vômitos, né? Você tosse tanto da vontade de vomitar. As complicações dela podem estar relacionadas com pneumonia, convulsões e até hemorragias cerebrais, veja você, tá? É uma doença simples até certo ponto, mas que pode levar a essa condição, tá? Então, você transmite a doença por via aérea, em contato, então, com a fala, espirro, tosse da pessoa que está contaminada, tá? Então, uma das formas aí de prevenção com relação a essa doença é você ser submetido aí a
vacinação. E essa vacinação é dada pelo SUS e todos vocês já foram vacinados contra coqueluche ou tosse comprida. Agora tem essa membraninha aqui que forma croup, né? A difteria, que é causada por essa bactéria aqui, ó, que é a Corynebacteria diphtheriae, tá? Essa bactéria produz uma toxina que atinge aqui as tonsilas, as antigas amígdalas, tá? Fossas nasais, tá? Faringe e atinge a laringe, causando então uma espécie de asfixia na pessoa. Então, é uma doença séria essa aqui. Só que o bom é que você também já foi vacinado com relação a essa croup, tá? Então, é uma doença que forma uma espécie de membrana nessas regiões aqui, ó, impedindo a respiração efetiva, a oxigenação. Agora, o sistema cardiovascular e o sistema linfático, nós tivemos uma das doenças que mais mataram também na história da humanidade, que é a Yersinia pestis, tá? Também na época foi conhecida como peste negra. Hoje nós ficamos mais na peste bubônica, que é aquela peste que provoca grandes bulbos nos pulmões das pessoas, que pode levar à morte. Essa doença também, assim como a leptospirose, tá, é transmitida pelo rato, só que a leptospirose é transmitida pela urina do rato, e essa doença aqui, ela é transmitida pelo rato, mas pela pulga, que está presente muitas vezes no rato. E essa pulga, ela é conhecida como Xenopsila cheops, tá? Então, é a pulga do rato que transmite a bactéria. Ah, então é a pulga, Zé. Sim, é a pulga que vai formar esses bulbões no pulmão aqui, principalmente, tá? E vai crescer esses linfonodos aí, que vai desencadear o problema respiratório crônico e grave, tá? A gente chama de peste também, pneumônica. Então, aí você vai ter aqui picadas de pulga, eliminação precocemente de focos da doença, e você vai ter que ter um bom saneamento básico. Só que essa doença hoje é muito rara, tá? Doença peste. Então, tratar locais que tem lixo, isso aqui é mais em algumas regiões, às vezes ali do Oriente Médio, da África, que às vezes ela aparece como uma endemia apenas, né? Circunscrita a um determinado local, uma determinada cidade ou um determinado estado daqueles países ou província. Um dos grandes desafios que nós temos hoje para combater doenças bacterianas são a resistência, esse aqui é um aspecto evolutivo, que a gente vai estudar bastante sobre isso no terceiro ano, tá? A resistência a antibióticos antibacterianos, que muitas vezes o gênero humano ele acaba adquirindo com o passar do tempo. Então, para resumir essa história, como é que nós vamos ter aqui essa resistência? De uma forma muito simples. O que acontece muitas vezes? Quando você toma um antibiótico, o médico ele está tratando um paciente no hospital, no UTI, etc., tal, com antibiótico, a primeira coisa que ele tem que fazer antes de entrar com antibiótico, ele tem que descobrir, muitas vezes, qual o tipo de antibiótico específico para aquela infecção, tá? Para você não tomar antibiótico à toa. Às vezes você está tomando um antibiótico para uma bactéria gram-positiva e o teu problema é uma bactéria gram-negativa. Aí o que acontece, Zé? Acontece o seguinte, aí você pode piorar o seu quadro clínico e pode vir a morte. Então, ó, por que piora? Quando você usa sistematicamente o mesmo antibiótico, o que vai acontecendo? Por seleção natural, algumas bactérias elas vão conseguindo resistir à ação daquela toxina desencadeada pelo antibiótico, que tenta paralisar a proliferação bacteriana. Essas bactérias que são resistentes àquele determinado antibiótico começam, então, a se multiplicar e começam a se espalhar, não só em ambientes coletivos, mas também em ambientes específicos hospitalares, como UTIs, etc. Tal. Essas bactérias já são variedades mais resistentes. E por ser variedades mais resistentes, esporadicamente, à medida que vai chegando, por exemplo, superbactérias, você tem, por exemplo, a KPC, você vai ter a necessidade de novos antibióticos para atuar sobre essas bactérias.
Nossa, Zé, então isso é um desafio, é um desafio. Então, o processo de antibióticos, tá? Ele é constantemente renovado. Você vê que você pega aí há 20, 25 anos atrás, quando lançou-se a azitromicina, era um negócio espetacular, a ação da azitromicina, tá? Era o conhecido como astro, né? Azitromicina. Então, essa medicação era uma medicação que você dava para criança de 24 em 24 horas, tá? Aí você dava 3 comprimidos apenas, de 24 em 24 horas, em 3 dias, você estava com dor de garganta, estava com pneumonia, ou algo do gênero, você erradicava com antibiótico. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo? Bactérias que foram sofrendo seleção natural, foram sofrendo mutações também espontâneas, e foram se tornando resistentes a esse antibiótico. Hoje, pouco se usa a azitromicina, por causa da sua baixa eficácia. E um detalhe, além da baixa eficácia da azitromicina, você tem um outro problema. Você vê que hoje, quando você prescreve, ou quando o médico prescreve azitromicina, ele prescreve para tomar 5 a 6 dias, e não é mais para 3 dias. Daí para você ver que a eficácia é bem mais baixa. Claro que, às vezes, você está com uma infecção de garganta, o médico viu que tem uma placa ali, uma infecção de garganta bacteriana, o médico ele entra com azitromicina, porque às vezes a infecção é pequena. E às vezes você vai responder, tá? Com azitromicina. Nunca o médico ele pode entrar com os antibióticos mais fortes. Porque à medida que você vai adquirindo resistência, você tem que ter outros antibióticos para que seja efetivo no seu corpo, para que você consiga combater aquela infecção. Evitar tomar antibióticos. Tomar antibióticos somente com prescrição médica. E cuidado, porque tem muitas doenças que, na verdade, são doenças que nós chamamos doenças bacterianas, tá? Tem muitas doenças que são bacterianas, agora tem outras infecções de garganta que não são provocadas por bactérias. Tem outras infecções de garganta que são provocadas por aquilo que nós chamamos de vírus também. Vírus provoca infecção de garganta. Como é que eu sei quando é vírus? O médico ele olha na sua garganta, ele vai ver que não tem placa, um pus ali na garganta, etc. Tal. Quando tem placa, aquelas placas são placas bacterianas. Agora, quando você tá meio rosadinho só e não tem placa, normalmente pode ser uma doença viral. Quando é vírus, não adianta você entrar com antibiótico, porque antibiótico não tem ação, como nós já falamos para vocês, sobre vírus, tá? Aqui ele vai falar aí, ó, da seleção natural, de mutações que surgem nessas bactérias, tá? E nós vamos ter aqui essas estruturas, que são os plasmídios, que são fundamentais, que representam o DNA extracromossomial, tá? Que são os plasmídios R's, e eles podem ser, então, passados de uma bactéria para outra através de conjugação bacteriana, que seria um tipo de reprodução sexuada das bactérias. Aí esses plasmídios, por exemplo, podem desencadear nas outras bactérias um sistema de resistência que essas bactérias podem adquirir e, com o passar do tempo, elas podem se tornar, então, o que nós chamamos de superbactérias. Aqui você tem, então, uma população de bactérias, ó, algumas começam a se desenvolver devido à seleção natural e mutação, começam a se tornar resistentes, tá? Os antibióticos começam a matar as bactérias não resistentes, tá vendo o xizinho aqui, ó? E prevalece ainda as bactérias que são resistentes. Essas bactérias resistentes começam a se multiplicar, aí o antibiótico, ele não tem efeito mais, tá? Sobre essas bactérias que são resistentes, e essas bactérias que são resistentes, elas começam, então, a transferir por conjugação esse plasmídio R, conferindo essa característica para outras bactérias. Aí você vai tendo, então, o surgimento daquilo que nós chamamos de superbactérias. Algumas delas, como eu já mencionei para vocês, que atacam o sistema renal, pode ser a bactéria que provoca o estafilococcus. Grande problema é que essas bactérias, elas são mais propensas
a desencadear o processo que nós chamamos de sepse ou septicemia, que é infecção generalizada, tá? Aqui você tem um exame para você detectar aqui os tipos de bactérias que possam estar assolando o indivíduo. E para a gente fechar aqui, falta mais uma aula, talvez nós terminamos a semana que vem, tá? Zé, você vai terminar a semana que vem. Aí eu vou precisar de vocês já têm o caderno, né? Caderno 3, que já está disponível, eu acho, lá na escola. Ou, pelo menos, você acesse aí, né? Esse caderno 3, você acesse aí através da internet. Aqui tem uma leitura complementar, falando sobre bactérias ultra-resistentes a antibióticos. E aqui nós temos o nosso primeiro exercício aí, tá? Dessa aula do capítulo 6. Ele diz assim: grande parte das doenças humanas são causadas por bactérias patogênicas que, ao penetrar no corpo humano, instalam-se junto às células de diversos órgãos, promovendo infecções bacterianas. Relativo às doenças bacterianas, selecione a alternativa correta. Ele vai dizer assim, ó, o agente da sífilis, uma doença gastrointestinal, não, a sífilis é uma DST, doença sexualmente transmissível. É a bactéria Treponema pallidum. O agente é esse mesmo, só que é uma DST, não uma doença gastrointestinal. Gastroenterite é um termo aplicado a doenças que provocam inflamações na mucosa gástrica ou intestinal, tá, beleza? Cujos agentes etiológicos são Bordetella pertussis. Não, Bordetella pertussis é uma bactéria que provoca, então, problemas respiratórios. E salmonela. Salmonela, sim. Só que nem a Bordetella nem a salmonela são transmitidas sexualmente. O botulismo é uma intoxicação alimentar que pode levar óbito causado por toxinas produzidas pelo Clostridium botulinum. Está correto até aqui, adquirido por meio da ingestão de água contaminada, tá? Então, o botulismo não é ingestão de água contaminada, é ingestão de alimento que ficou dentro daquelas latas, né, que estão estufadas lá e que tem a bactéria, tá? Então, alimentos contaminados, e pode levar a óbito, sim. A hanseníase é uma bacteriose incurável, não, hoje já tem cura, tá? Que é a antiga lepra, né? Causada pelo Mycobacterium leprae, promove lesões na pele, nas regiões cutâneas e nos nervos. O que está errado aqui, Zé? Que ela é incurável, ela é curável hoje, já foi incurável. A cólera tem como agente etiológico o Vibrio cholerae, transmitido por águas ou alimentos contaminados, crus ou mal cozidos. Beleza? Letra E está correta. Então, a letra I aí, bonitinha e corretinha, tá? Aí você vai ter a letra B, aliás, letra I, né? Você vai ter o número 2 agora. Aí você tem assim, as bactérias encontram-se distribuídas em todos os ambientes da biosfera e são fundamentais para o equilíbrio biológico dos ecossistemas. Não apenas pela grande variedade de espécies, mas também pela diversidade de fenômenos dos quais participam. Entretanto, muitas doenças que acometem o ser humano são bacteriosas. Sobre bacterioses, analise as proposições. Peraí, que saiu aqui. Sobre bacterioses, analise as proposições e assinale a alternativa correta. O tétano acidental é uma toxinfecção grave, contagiosa, cujo agente etiológico é o bacilo Clostridium tetani, um micro-organismo aeróbio
e esporulado. Esporulado. Não, para começar aqui, ó, ele é uma toxinfecção, só que ele não é, tá, contagioso. O tétano você adquire através de locais, né, que estão enferrujados, etc. Tal. Não é contagioso, tá? E é provocado também por uma situação anaeróbia, né? Não é um aeróbio aqui, é o micro-organismo aeróbio. A bactéria do tétano, ela sobrevive na ausência absoluta de oxigênio, portanto, ele é anaeróbio. A meningite pode ser causada pela bactéria Neisseria meningitidis, está certo, provocando inflamação das meninges e ocasionando febre alta, cefaleia, rigidez dos músculos, da nuca e do pescoço, e é transmitida por gotículas de saliva contaminadas. Beleza, é isso mesmo. Você pode colocar aqui letra B, tá? A gonorreia, blenomorragia afeta apenas homens e mulheres. A febre tifoide é uma doença provocada por bactéria do gênero Clostridium, não, é salmonela. A leptospirose é uma doença infecciosa febril e com agente etiológico um roedor da espécie ratos norvégicos, a ratazana ou rato de esgoto. É uma doença infecciosa febril e tem como agente etiológico, não. O agente etiológico da doença é a leptospira, é a bactéria. O rato é o agente transmissor da doença, tá? Então, o erro está aqui. Então, o rato é o agente transmissor, não o agente etiológico dessa doença. O agente etiológico é a própria bactéria, óbvio. Vamos fazer mais um aqui. Observe a charge. O senhor é portador de uma série de micro-organismos denominados Treponella pallidum. Tá louco? Tá com sífilis, tá com Shigella, tá com salmonela, tá com botulismo, tá com cárie e tá com cólera. Tá morto, né? Ufa, pensei que fosse alguma coisa grave. Tá louco. Aí diz assim, ó. Diversas bactérias acometem o paciente. Sobre elas é correto afirmar que o Treponema pallidum é o agente etiológico da sífilis, tá? Transmitido sempre por ato sexual? Não. Você pode tocar nas feridas e lesões e pegar. Siginela e salmonela provocam convulsões e são transmitidas pela picada de mosquito? Não. Água contaminada, alimento contaminado. O botulismo é uma virose sem gravidade, não, é uma bacteriose com muita gravidade. O vibrião colérico se multiplica na parede do intestino delgado, produzindo substâncias tóxicas, provocando forte diarreia. Tá certo, letra D. As medidas profiláticas para o tétano incluem controle de ratos por meio de saneamento básico. Tétano, nada a ver, velho. Isso aqui é leptospirose. Busca de melhorias fluviais, que nada a ver. Nada a ver com tétano. Vamos lá. Questão 4. Ele vai dizer assim, uma criança... Deixa eu arrumar aqui para mim. Uma criança apresentava frequentemente crises de faringite, um processo inflamatório da faringe que gera dor e irritação de garganta, dificuldade para degustar alimento e sensação de desconforto respiratório. Nos primeiros episódios, seus pais a conduziram ao hospital para ser medicada. O médico solicitou um exame de cultura com um antibiograma que apontou, quanto a cefalosporina, um grupo de antibióticos, o seguinte perfil: material analisado, secreção orofagiana, aqui, ó, Staphylococcus aureus, que é o nome da bactéria, e o nome do antibiótico, cefalosporina, que seria um antibiótico específico para essa bactéria aqui, que é dos Staphylococcus aureus. Aí, vamos ver aqui. Aí é o seguinte, ele vai dizer assim, ao analisar os exames, o médico recomendou a administração oral de cefalosporina
a cada 8 horas durante 8 dias. A partir daí, os pais procuraram um médico, passando a administrar por conta própria a mesma medicação. Com o passar do tempo, os episódios se tornaram mais frequentes e a medicação já não surtia o mesmo efeito. Ao voltar ao médico, ele solicitou um novo exame que apresentou o seguinte perfil: a bactéria continua aqui, ó, só que não já é resistente à cefalosporina. Aí diz assim, considerando o histórico clínico e a resistência das bactérias a antibióticos, conclui-se que a rápida reprodução bacteriana favoreceu a ocorrência de mutação devido ao uso inadequado do antibiótico, que provocou a recombinação gênica entre as bactérias mutantes resistentes. Não deu tempo para acontecer isso, não. A recombinação gênica foi responsável pela origem de bactérias? Não. Tempo ainda não foi muito rápido, né? A mutação e a recombinação não. A mutação foi responsável pela origem de bactérias resistentes, o uso inadequado do antibiótico, por sucessivas vezes, selecionou essas bactérias e criou o ambiente propício à sua sobrevivência e multiplicação, correto? Mas poderia marcar aqui letra D de dado, tá? Aí tem a questão 5, que é a última aí, né? Aí pede para você ler um texto aqui, e o risco de ser contaminado incrivelmente remoto, sobretudo usamos luvas, as suas mãos, jogamos futebol, benefício psicológico para as pessoas, seres humanos normais, é incalculável, tá? Aí no texto 2, vi alguns pacientes que estavam doentes há 10 ou 12 anos, medonhamente desfigurados, suportavam moléstia gravemente, espírito cheio de esperança, etc, tal, mas não sei que ninguém se tivesse curado. E esse aqui, ele vai falar que descobriu o bacilo, causador da doença, pertencente ao mesmo gênero que causa a tuberculose. É um micobactério, então, né? Aí vai dizer assim, os destaques em negrito referem-se em especial, à observação sobre hanseníase. Após sua análise, selecione a proposição correta. O risco de ser contaminado é incrivelmente remoto. A transmissão do mal de Hansen somente ocorre por meio do contato de pele com exudados de ferimento. Não, pode ter contato com os objetos que o paciente também pegou, tá? Vi alguns casos que estavam doentes há 10, 12 anos, já minoriamente desfigurados. Sim, os sintomas da hanseníase incluem manchas anestésicas na pele, insensíveis ao calor e ao frio, e lesões na pele com perda de sensibilidade. A letra B aqui está certa, ó. B de bola. Certíssimo. Alguma pergunta, alguma colocação? Coloca para mim aí no chat aí, quem está presente, por favor. Coloca presente em frente ao teu nome. Beleza. Pessoal, a gente vai começar a prova, então, 1h15, tá? Tem o pessoal que tem questão de médico também, tem o pessoal que tem outras programações. Da 1h15 até 3h30, tá? Então, não esqueça, a gente vai começar mais cedo. Fique atento, então, no início da prova. Vou deixar liberado para vocês aí pelo menos 2 horas, beleza? Então, até daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente entra com a prova de vocês, 1h15, tá? Tchau, tchau. Até semana que vem, né? Porque não vamos ter aula à tarde de novo. Até semana que vem, então. Tchau, tchau.